Hoje tem live. Ana Sass, da Nielsen. A gente vai falar aqui sobre a aceleração dos varejos alimentares com a pandemia. Aí a Ana chegando. Vou colocar aqui o nosso título da nossa entrevista hoje, na nossa live. Esperando a Ana entrar. Esperando, vamos lá, estamos esperando aqui a Ana pedir participação para entrar aqui na live. Ana Sass, da Nielsen, aqui. Vamos começar. Olá, Samara. Oi, Didi. Oi, E aí, tudo tudo bom? bem? Ah, que bom que deu certo. Ana, Lelê, Ana Helena, como é que a gente te chama aqui? Né, Lelê, Lele, né? Lelê. A gente já passou um bom tempo juntas. Ai, que delícia ter você aqui. Eu estou colocando É. aqui ó, o nome da nossa live, então aceleração do varejo alimentar com Ana Sass. Esse Sass é um desafio, né, Ana? É simples, né? Depois que aprende a digitar, fica facinho. E ali no computador você coloca ASZ, vai rapidinho. É, eu sei. Muito bom, aí eu vou fixar aqui. E aí, então, quer se apresentar um pouquinho, Lelê, para a gente começar o nosso bate-papo? Depois você troca que o SZ repete. Ai, SZ, meu Deus, ASZ. Vou fazer outro, então, aqui, quando você se apresenta. Ai. Não, nem, olha, começando a me apresentar, né? Na verdade, eu sou uma eterna curiosa, e vivo de fazer perguntas. Por quê? Mas por que não? Mas como que isso dá certo? Será que isso dá certo? Eu acho que isso que nos últimos anos me colocou nessa história de mundo digital, varejo digital, omnichannel e tudo mais, né? E-commerce e tudo mais. Porque trabalhei com consultoria a vida inteira, estou na Nielsen há 3 anos, e aí nesse tempo de Nielsen aí, trabalhando com varejos, liderei o EBIT o ano passado e continuo trabalhando com varejos, principalmente aí esses varejos que estão nesse empenho de entender o que significa na prática essa transformação que está acontecendo, né? E o que significa na prática atender o consumidor de todas as formas que o consumidor quer ser atendido. Então, não somente eu tenho a minha loja, vem aqui comprar comigo, mas eu estou em casa, vem aqui trazer o produto para mim. Então, acho que esse... E aí, sempre atrás aí de informação, de curiosidade, do que está acontecendo, quais são as dores, né? Adoro perguntar qual que é a sua dor para a gente trabalhar e pensar e refletir sobre isso. E Muito até falei bom. para, como eu te falei, vamos bater um papo, que eu tenho certeza que você tem muita coisa para somar e É, agregar. juntas aqui. A gente tá fazendo um ensaio, né, Lele, da gente se falar, fazer esses conteúdos juntas desde o Web Summit em Portugal, ano passado, que a gente ficou, coincidentemente, aí caímos por uma amiga, a Ju Buchaim, daqui a pouco ela deve entrar, e falou que ia entrar. Tá, vamos entrar. Fez a ponte. Então, eu só me apresentando tão rapidinho, porque pode ser que tenham pessoas também da sua rede chegando. Eu sou Andréia Dietrich, sou consultora, sou empreendedora, trabalho muito com o tema de transformação digital, nos varejos principalmente, mas em startups e outros tipos de negócios também, mas dentro do varejo também, muito especificamente com o e-commerce alimentar, né? Não só e-commerce, né? O varejo alimentar que está agora em profunda transformação. E esse é o nosso tema, né? Acho que o tema é a bola da vez, né? Então a gente está vendo uma aceleração absurda aí dos varejos alimentares, todos os supermercadistas correndo aí para se estruturar, né, dentro
desse momento de pandemia que acelerou demais. Eu até peguei uma frase aqui, né, algumas informações que a própria Nielsen publicou, que fala que a gente vê um crescimento semanal agora nessa pandemia de 20 a 25% dos novos compradores em e-commerce. E o número chega a 45% quando a gente analisa as compras de produtos básicos. Então, cresce ainda mais, né, quando a gente fala dessas categorias que são o ponto mais desafiador, hein, quando a gente fala de compra online, né? Você comprar o perecível, os produtos ali do dia a dia. E aí ela tem uma estimativa, né, que a penetração do e-commerce, que hoje é cerca de 6%, vai chegar de 8% a 10% nesse ano, que é uma projeção que estava para daqui só 3 ou 4 anos. Então, de fato, acelerou demais, todo mundo quer entrar no digital, todo mundo precisa para atender esse novo cliente. E eu queria saber de você, assim, o que você tem visto, como é que você está vendo essa aceleração, então, dos varejos nesse mundo cada vez mais conectado? Eu acho que até assim, os varejos, na verdade, eles estão correndo atrás do que o consumidor quer, né? Eu acho que Uhum. a gente tem várias mudanças aí na história e cada fase sendo liderado por um segmento, vamos dizer, por um grupo de, né, às vezes é o governo, às vezes são a indústria, e eu acho que a gente está vivendo um momento agora de uma transformação liderada muito pelo consumidor. Então, este consumidor está buscando, já estava antes de começar a pandemia, né? Ele já estava atrás de se, assim, e a gente, o brasileiro principalmente, né? Se digitalizando, então usando aplicativo, usando ferramentas aí desse mundo mais digital, seja, por exemplo, pegando o patinete ali aqui em São Paulo, ali da Faria Lima, né? Uhum. Ou usando mais, assim, pegando um guarda-chuva naquele quiosque de guarda-chuva, ou pagando com QR Code. Então, Uhum. o consumidor, ele topou essa jornada digital, né? Ele começou a comprar em marketplace, ele começou a experimentar. E aí, o que aconteceu foi que muitos varejos já estavam mais entendendo esse comportamento e se transformando juntos, se virando mais empresas de tecnologia do que só uma empresa de serviço, Uhum. especificamente, né? Porque a gente vê aí os grandes, se a gente for olhar, os grandes players do mundo, a Amazon, Alibaba, são muito mais empresas de tecnologia do que uma empresa só um varejo para vender, né, produto. Uhum. E aí, e alguns ainda que estavam ali, acho que a gente pode ter três tipos, assim, uns que já tinham topado a história, uns que estavam fazendo, mas ainda não estavam totalmente confiantes que ia dar certo aquela história, e um outro grupo que, assim, não, eu quero esperar para ver se isso aqui vai me convencer, se isso aqui vai virar. E aí, o que a gente vê hoje são que esses três grupos aceleraram. Quem estava Uhum. fazendo muito cresceu absurdamente. Quem estava jogando mais ou menos falou profissionalizar, encarar, ir para frente. E quem não estava fazendo nada correu atrás de fazer alguma coisa ou neste momento está querendo fazer alguma coisa, né? Que Por é quê? o Porque caso principalmente do alimentar, né? Que os supermercadistas que é o acabaram caso ficando na última onda aí de digitalização, né? que, assim, pelo comportamento do consumidor, mas também pelo comportamento do setor, né? Que Uhum, foi uhum. puxando, você não acha que tem essa coisa de um puxando o outro, assim? Porque acho que alguns já tinham topado, Eu alguns acho ainda que estavam. tem uma coisa cultural e tudo, de gestão, é muito profundo, né? A transformação, o modelo é complexo, gestão de estoques, integração. Então, ele é. E o consumidor, que é o que você falou, e para o consumidor, né, o nível de esforço e confiança para chegar nessa última categoria. Ele é muito maior, né? Que é o desafio de como é que você vai mostrar que a carne vai vir fresca, de fato. Como é que alguém vai escolher a banana melhor do que você mesmo escolhe, né? Então tem o hábito do consumidor e por isso acho que foi a categoria que menos se estruturou, talvez, nesses últimos anos, né? Não, e nesse a pandemia resolveu esse problema, né? Assim, quem vai escolher o alface melhor que eu? Agora eu preciso de alguém para escolher esse alface, vamos lá, vamos testar. Mas acho que é uma barreira mais psicológica até, às vezes, não uma barreira tão assim de
física, né? E depois que eu acho que as pessoas experimentam, elas voltam, topam a experiência. Se ela tem uma boa experiência, Se tem uma e boa aí acho que experiência. essa é a sacada de quando você tem produtos de menor valor agregado, você experimenta mais, porque o desembolso é menor. Então, acho que também isso acaba acelerando essa onda que a gente está vivendo agora de todo mundo indo para o digital, porque com produtos de menor valor agregado, dá para você fazer esses testes, né? E o consumidor está topando fazer esses testes. Por um lado, porque ele precisa, porque ele está trazendo É. muita coisa, né? Ele precisa. Não, difícil o momento que estamos. Então, ele quer trazer o lazer para dentro de casa, ele quer se dar algumas, né, algumas trocas aí no dia a dia para conseguir levar para frente a vida. E aí ele acha essas formas de comprar, de chegar até esses produtos que ele não estava acostumado antes. Algumas coisas dessa parte, quando a gente entra na parte de alimentos, eu acho que mais do que a parte dos produtos de eletroeletrônicos e tudo mais, a imagem da marca que está por trás é muito forte, né? Então, quando você compra um produto de um varejista alimentar, é aquele varejista que está dentro da sua casa. Então, acho que é um trabalho muito mais atento aí, principalmente falando de alimentos, porque tem a parte de se a gente voltar um pouquinho, né, a parte de perfumaria e beleza, que estava já Uhum. mais avançada, né? Mas quando você entra em alimentos, assim, é muito mais cuidado ainda de qual é o prestador que você vai escolher, seja aplicativo, seja supermercado, é, para trazer aquilo para dentro da sua casa, né? Então, acho E como é que que você vê? E aí você falou um pouco das categorias, né? Assim, como é que você está enxergando? Como é que você está vendo essas lógicas de penetração das categorias ao longo dessa evolução? E até por canal, né? Porque isso é interessante também. Eu trabalho bastante com supermercadistas para a gente entender assim, o papel do digital dentro da sua estratégia de categoria, né? Porque é onde você pode ter penetração, você pode ter uma cauda mais longa em coisas que você não precisa ter sortimento e estoque especificamente na loja física. Então você pode ampliar, ter uma estratégia de categorias que te complemente, não compita entre um e outro, né? Que a gente fala que esses itens mais de degustação, de seleção ali por cheiro, que são mais difíceis, que a pessoa gosta de ir no supermercado, experimentar, esses, teoricamente, a preferência é a loja física. E no digital você pode complementar. Como é que você vê esse jogo de eu acho categorias? que esse daí foi um grande assim, achado do ano passado, principalmente quando a gente olhava categorias tanto de perfumaria, né, e beleza, quanto as categorias de pet shop. Como, sabe aquele conceito de quase 20 anos de gerenciamento por categoria, que era aquele conceito maravilhoso, aquele primeiro projeto feito pelo Walmart e Procter, que era maravilhoso de pet Uhum. shop e tudo mais. Chegou a hora daquilo poder acontecer, né? De É verdade. verdade. Porque no espaço físico era um projeto maravilhoso, mas assim, nunca se implementar em todas as lojas aquilo. E hoje você consegue levar aquilo para o digital. Você consegue, dentro da sua página, por exemplo, convidar o consumidor a ir viver um mundo de pet shop ali dentro, se você quiser, né? Se for uma opção, uma Uhum. escolha sua. Então, eu acho que as ferramentas que a gente tem hoje, as plataformas que a gente tem hoje, permite muita coisa que ficou no passado voltar, poder ser resgatada e acontecer de Uhum. verdade. Seja Uhum. pelos meios de pagamento que estão evoluindo tanto, seja por essa possibilidade aí, né, na hora que você entra no universo, que você consegue linkar as diferentes. Você pode hoje em dia oferecer dentro da categoria de pet shop um local de tomar banho para o seu cachorro, né? Você pode ter um parceiro ali dentro que vai na sua casa buscar o cachorro, tal, tá dentro daquela categoria. Então eu acho que isso, sim, com certeza, uma das coisas que muda quando você fala do digital é a amplitude dessa categoria, né? Você tem que até que tomar Total. cuidado para não perder aquele produto que de fato te gira. Porque se você quiser Então, também esse é um bom ficar ponto. e nisso a gente vê muita coisa, e nisso acho que é um ponto legal para quem é só varejo alimentar,
prestar atenção, porque aí na hora que você entra nos marketplaces, eles já têm os parceiros que vão vender esse entorno e que podem Uhum, acelerar isso. Então, muitas vezes uhum. até é interessante que alguns varejistas alimentares falam, mas como eu não estou ganhando o jogo aqui? Mas como eu não estou fazendo isso? Como tem um marketplace que será que está fazendo? Porque muitas vezes a indústria fala para ele, nossa, mas aquele cara está fazendo um trabalho legal e tal. E ele fala, não, mas não é possível, porque no meu espaço físico eu dominava isso. Na hora que eu fui para o digital, eu compito de igual para os marketplaces. Aí só para deixar assim, o que eu estou chamando de marketplace? Estou chamando as grandes cadeias brasileiras, né? Mercado Livre, Magazine Luiza, Lojas Americanas. Americanas, Americanas.com, Via Varejo, Casas Bahia, Ponto Frio, Submarino, Uhum. além dos alimentares, claro, grandes também. Mas, sim, nessa parte de categorias, eu acho que você tem total razão. Aquele gerenciamento por categoria deu um próximo passo, onde você consegue ver toda a categoria. Então, você tem que pensar no sortimento muito mais amplo. Voltando no exemplo de pet shop, que eu acho bem legal, né? Você tem dentro da loja lá, então você tem mais ou menos o que alimentos, você tem petiscos, né? E os produtos de higiene. Às vezes você tem algum item de bazar, né? Uma coleira, alguma coisa. Nos marketplaces, se você for dar uma olhada, você tem muffins, cerveja, biscoitinho, bolo de aniversário. Então tem muita coisa a mais. E aí, se você vai me perguntar, nossa, mas dá para um varejo alimentar fazer isso? Eu acho que ele vai ter que achar parceiro. Eu acho que ele vai ter que Uhum. pensar aí em abrir o negócio dele para ter mais sellers ali dentro, porque ser especialista em tudo, eu não sei se dá tempo. Não sei Mas se, aí né? para a gente refletir aqui juntas, porque aí começa a ser esse dilema, né? Todo mundo quer ser um marketplace, porque Também. você começa a ter esses competidores que estão ali no teu cangote, aí você fala, então eu que só que fazia bem aquilo que eu produzo ali, minha padaria, a Rotisserie, o meu FLV, que é super diferenciado, etc. Eu começo a me encantar com a possibilidade de vender eletrodoméstico, estender pet, vender floricultura, qualquer outra categoria. E aí, como é que você acha que isso vai ficar? Porque assim, é muito complexo essa história. Todo mundo agora acabou entrando. Então, o supermercadista que estava ali abrindo o seu e-commerce, trabalhando com o Rappi, trabalhando com o iFood, você está ali dentro desses seus parceiros de logística para fazer o last mile. De repente vem o Magazine Luiza falando, não, agora eu vou acelerar o meu alimentar e tá ali no cangote. Começa a Amazon vender, fazer venda de assinatura de produtos fundamentais aí para o dia a dia, de abastecimento para o dia a dia. E aí todo mundo resolve, então, fazer os seus marketplaces. E aí? Assim, como é que vai ficar esse segmento? Assim, como é que você constrói diferenciação para você sobreviver a um setor que vai ficar tão competitivo, né? Conhecendo seu cliente. Eu acho, hein? Tá? Eu acho que aí tem que investir em entender o cliente, tem que investir em entender quem é ele, tanto a parte de dados identificados, né? Claro, aí Uhum. respeitando lei de proteção de dados e tudo mais, mas tanto a partir de dados identificados, então saber o que a Didi compra, como que ela compra, que horas ela compra, qual que é a cesta dela de compra, e interagir com você, Didi, tanto com a parte de dados agregados, que é entender o que é um ticket meu aqui, qual que é o produto mais vendido do meu varejo em todos os tickets. Vem aqui, compra isso. Qual que Uhum. são os produtos que mais giram? Quais são os produtos que me fazem diferente? Por quais categorias os meus clientes estão abandonando a minha loja, né? Quais são as categorias que estão Excelente. trazendo o cliente de volta para a minha loja? Então, eu acho que se for para investir em alguma coisa, em conhecer o cliente, assim, isso pode te fazer diferente de fato. E aí Porque, você vai ver qual a sim, estratégia de sellers, ou se a gente se abre esse marketplace, quais são as exato, exato, categorias que quais exato. são os parceiros que vai ter que colocar. E não é simplesmente abrir para sair vendendo qualquer tipo Não é de coisa simplesmente agregada, abrir. né? Eu acho que não. Eu acho que
Inclusive, assim, na parte de alimentos e bebidas, principalmente, assim, tem muitas ideias legais que daria para pensar em como que eu posso, né? Posso viabilizar coisas locais, posso viabilizar pequenos produtores, posso ajudar a Uhum. viabilizar coisas diferentes. Eu acho que o Varejo da Moda é um bom exemplo, assim, esses sites que vendem multimarcas, né? Eles estão buscando essa reinvenção e para uma necessidade ainda atual, assim, de como que eles fazem, né? Fazem pequenas edições, in and out. Então, eu acho que tem É, uma coisa que ajuda aí, dá algumas ideias para esse alimentar também pensar, porque são muitos canais, né? Na verdade, não é ter um e-commerce. Quando você vai para o mundo digital, você está falando de ter um e-commerce, de pensar se o seu e-commerce vai encaixar numa plataforma de marketplace, de pensar se você vai se tornar uma plataforma de marketplace, se você vai usar aplicativo, que aplicativo você vai usar, quando você vai usar, né? Porque tem vindo mais aplicativos aí. Se você vende pelo WhatsApp, como você vende pelo WhatsApp, se você vende pelo Instagram, pelas outras mídias sociais, assim, uhum. E aí, né, acho que a pergunta e como que eu administro tudo isso junto, né? É isso aí. Como que eu saio dessa? Como que eu agrego valor para o cliente aí nesse tudo junto? E aí eu acho que quando a gente fala de ser verdadeiramente omnichannel é não criar barreira desnecessária. Porque eu acho que aí o Uhum. grande ponto é que muita gente cria barreira desnecessária. O que eu chamo de barreira desnecessária? Nossa, na loja física só vale a ABC. No site, no WhatsApp, vale dessa forma. Eu não estou falando que não tem que ter estratégia de canal. Lógico que você tem que ter estratégia de canal. Pode ser que na loja física você venda um bolo pronto, que você não vai vender nos outros canais, porque vai chegar ruim na casa do cliente. Então, você não vai fazer isso. Mas, principalmente na parte eu vou na loja física e quero que entregue na minha casa, por que que eu tenho que entrar numa fila diferente? Não poderia ser a mesma coisa do e-commerce de tentar entregar numa janela de 4 horas ou de 2 horas, né? Uhum. Se eu consigo, somar determinados pontos através do WhatsApp, por exemplo, por que que eu não posso fazer isso se eu for por um outro canal? Então, acho que como que se junta para o consumidor sentir que ele está sendo pensado em todos esses diferentes canais que a empresa estiver atuando. Então, aí você tocou um ponto importantíssimo, que é essa questão da omnicanalidade, né? Então, o, o alimentar ainda está mais forte, né? Ele impulsiona, está mais conectado, né? Então, quando a gente vê os sistemas operacionais, aquele sistema de você fazer o picking na loja, do clique e retire, de você empoderar o vendedor, tudo isso tem que estar funcionando muito bem, porque o cara que está fazendo o picking da banana ali, né, o shopper que está fazendo, ele precisa conseguir falar com você e saber que aquele cliente gosta da banana daquele jeito. Aí você tem a complexidade das plataformas da ferramenta, de como você vai precificar a banana, é uma banana, é o quilo da banana, ou é a bandeja da banana. O alimentar tem complexidades enormes quando a gente fala de entrar, né? E o que você coloca assim como grandes pontos de desafio para a omnicanalidade acontecer de verdade dentro de todos os segmentos, e depois você pode dar um foco específico para o alimentar. Eu acho que primeiro quanto e como você quer investir em tecnologia. Quando Uhum. você vai para a omnicanalidade, não depende mais só de você, né? Não depende mais só de eu sou bom, eu estou aqui dentro da minha lojinha, eu faço tudo bem, então vai dar tudo certo. Você tem que contar com essa história de tecnologia. E aí eu acho que a gente ainda está aprendendo, eu falo por mim, né? Mas eu acho que a gente, em geral, É o mercado, aprendendo né? O o setor. que significa essa tecnologia, né? O que significa verdadeiramente ter tecnologia. Porque principalmente a gente que não é nativo digital, né? A gente nasceu aí antes de 95, que foi, vamos dizer, 25 anos de internet no Brasil. Então, 25, vamos colocar que esse pessoal que nasceu a partir de 95 são os nativos digitais. A gente ainda quer encaixar as pecinhas, né?
não é óbvio algumas coisas, não é óbvio que isso vai se conectar. E então, o que a gente vê ainda nas organizações é não está enraizado tecnologia, tanto nas organizações pequenas ou mesmo vamos dizer, nas pessoas. Ih, para mim travou. Ih, não te ouço mais. Acho que talvez você tenha que sair e entrar de novo, Ana. Não, não é o áudio, é a conexão. Deu uma travada? Tenta sair e entrar de novo. Então, gente, a gente vai retomar aqui que a Ana vai entrar e sair de novo. Hã? E Basali. A Ana está com problema da conexão, vai retomar. Então, a gente estava falando de um ponto importante aqui dos desafios da omnicanalidade em diversos setores e principalmente no alimentar, né? E ela estava comentando um pouquinho sobre essa questão da tecnologia, né? De quanto a gente tem que encarar que a gente vai precisar fazer um investimento de infraestrutura e tecnologia se a gente quiser Aí, ó, efetivamente tá ser vendo? omnicanal. E aí eu tô falando Oi? de tecnologia, né? Cai a Aí, conexão. ó. Tá vendo? Não pode subestimar. Não, acho que é uma coisa interessante, assim, essa parte de subestimar a tecnologia, né? Mesmo a gente aí, eu acho que é um bom exemplo, assim. Não, é uma coisa que embasa tanto o negócio, muitas vezes subestimado. A outra coisa é a parte da logística. E a logística interna e o que vai até o cliente. Acho que voltando nesse tema aí, quando você fala de alimentos, é bem complicado e bem importante escolher com quem você vai trabalhar para chegar o produto na casa do cliente, né? Muitas vezes a gente vê muita reclamação dos aplicativos, então, nossa, mas não tá chegando, não chega o meu negócio lá, então eu acho que ter um delivery não é só pensar, tipo, eu coloquei ali que eu tenho delivery e tudo bem, né? Tem que entrar no detalhe de como vai ser aquela distribuição. A gente vê, por exemplo, hoje, algumas plataformas que se você tiver um mercadinho de bairro, se você vender alguma coisa, você pode se plugar na plataforma e virar um e-commerce. E aí acho que o desafio é tudo bem, legal, mas pensa que você vai ter que fazer a entrega. E eu acho que você tem que estar preparado para chegar na casa desse cliente. Não subestimar isso, né? Porque é diferente, às vezes, de um produto. Eu comprei, vamos supor, é muito diferente você transportar produto para casa das pessoas do que você transportar alimentos e bebidas para casa das pessoas do que produtos não tão perecíveis assim, né? Mesmo se o alimento é um alimento, uma lata de milho, mas a lata de milho chegou amassada, você vai ficar desconfiada se aquele amassado vem do supermercado, se aquele amassado foi do transporte, o que aconteceu nesse meio tempo. E aí o outro ponto eu acho que é meios de pagamento. Também, hoje o consumidor, na hora que você vai pagar, se aquilo não for rápido, sem, né, fricção, que o pessoal fala bastante, né? Quantas etapas você tem para pagar, como que você coloca seu cartão lá dentro, quão rápido é aquilo, muitas vezes você desiste, abre a página do concorrente do lado e fecha no concorrente. Então, acho que também bastante embasado em tecnologia, mas na parte de pagamento. Eu acho que são temas aí importantes que não pode subestimar, porque você fala, não está dando certo o meu e-commerce, mas será que esses pilares estão bem organizados, né? Porque, assim, depois a gente pode falar de audiência, mas para ele chegar até lá tem que funcionar com aquela clientela que você já tem, né? Que vai ajudar a Isso girar o aí. começo aí do seu negócio. Por isso o NPS, né, e está muito junto, acompanhando, né, fazendo para quem está começando a operar isso, e é o que a gente falou de colocar o cliente no centro, é de fato você, né, começou a operar isso, põe a mão no telefone, liga para os clientes, coloca lá um e-mail marketing para as pessoas ranquearem, dizerem o que está
está funcionando, o que não está funcionando. E é o que você falou alguns pontos que é importante a gente resgatar aqui, né? Que é assim, a gente está vendo essa onda dos super apps também, né? O crescimento do Rappi, o iFood, outras tantas plataformas, o Uber agora também fazendo entrega de supermercado. E o Rappi, por exemplo, quando você chega a sacolinha na tua casa, seu supermercado em 30 minutos. Pelo menos aqui em São Paulo a gente tem esse serviço. Seu supermercado em 30 minutos. E aí você acaba que muitas vezes quando a gente vai escolher restaurante, essas coisas, você nem sabe de onde está vindo. Acho que o supermercado é um pouco mais diferente, é diferente. Mas restaurante, só você vai lá, quero hambúrguer, esse aqui está mais barato. Aí você tem o desafio da marca por trás disso, né? De como é que você se mantém competitivo e mantendo o seu branding, sua marca ativa, sua conexão com o consumidor, porque você perde essa última milha aí, né? Que essa entrega, aí a culpa, ninguém vai entender que a culpa é só do Rappi, a culpa é tua também, que não separou e não escolheu o parceiro direito, chegou a banana amassada. E aí entra muito aqueles desafios, né? Eu vou por parceiros logísticos que eu já tenho dentro, que já tem no mercado e eu vou aproveitar, o que já tem, e isso tira muito da complexidade interna na hora de eu montar um varejo digital alimentar. Ou eu monto o meu próprio? Ou eu monto o meu delivery, monto o meu e-commerce. Você já me falou que já sabe minha resposta. Eu não sei o que é bom para você. E volta tudo. Pensar. Você vai ter que decidir o que é melhor para você, né? Não, pipocou um pouquinho nessa voz. Agora volta. Uhum. Não, eu falei assim, que eu sempre vou falar, olha, eu consigo te ajudar a pensar. Depois você vai ter que decidir o que é melhor para você, né? Entre esses dois caminhos. O que eu acho desses caminhos? De um lado, se você, hoje, a gente está vivendo um momento muito saudável para não ser sozinho e para fazer e para ter paros, né? Então, a minha recomendação é a seguinte: a gente vai precisar aprender a fazer boas parcerias. Eu acho que também é um skill que a gente não veio de fábrica com ele, né? E mesmo para quem está chegando, para a nova geração também, assim, quem sai da universidade, fazer parcerias não é uma coisa que está enraizada, porque depende de entender o outro, ter uma conversa aberta e clara do que esse outro quer, administrar um relacionamento. Então, a gente, assim, a primeira coisa você pode ir por um caminho próprio, sim, vai custar, e você vai ter que aprender um monte de coisa que eu não sei se o mundo hoje te dá tempo para aprender tudo que precisa aprender. Por isso que eu mas você está falando uma coisa mais de curto prazo, você está falando, né? Talvez, eu tô falando numa coisa de curto prazo, mas eu tô falando de parceria que muitas vezes você pode acabar depois comprando esse parceiro que você resolveu testar, ou você pode acabar integrando no seu negócio esse parceiro que você resolveu testar, entendeu? Eu acho que eu acredito num modelo Lego, assim, que você consiga construir, né? E encaixar a pecinha. E acelera horrores, porque né? eu acho que já tem tanta gente fazendo coisa legal no mercado e tem tanta gente se especializando em cada um dos pedaços que, vamos supor assim, eu vendo diferentes tipos de alimentos, entre eles eu vendo bolo de festa, mas eu também vendo uma compra básica para uma casa de dia a dia. Eu ter todas as formas de entrega para entregar tudo isso com excelência. Eu estou falando do last mile agora, né? Depois a gente pode falar de dentro de casa também. Não sei se o tempo que eu tenho para desenvolver tudo isso, ou eu chamo parceiros, eu abro, ou trabalhar nesse sistema de laboratório, né? Que muitas empresas trabalham, que eu deixo as pessoas desenvolverem e testarem ali dentro. Eu acredito nisso, acredito que esse seja um bom caminho. Quando você... mas aí você está falando de empresas grandes e tal. Mas eu acho que tem muita gente fazendo coisa legal com médios também, né? E com pequenos. Eu acho que o ambiente está favorecendo. E a gente, mesmo lá no Web Summit no ano passado, quanta coisa você vê que existe, possibilidades, e que você pensa o seguinte: nossa, se eu tivesse que comprar isso, eu nunca teria, mas eu posso usar isso, né? Eu posso usar esse serviço. Então, acho que é uma coisa nova para abrir na cabeça. Dentro de casa, aí eu acho que você vai ter que mudar bem o seu modelo
quando você fala de integrar estoques aí, integrar o que você tem, porque, nossa, eu acho que esse é um ponto também. Muita coisa não é vendida e o consumidor fica insatisfeito, você fica insatisfeito porque não vendeu, porque faltou uma gestão integrada de estoques em todos os canais que você pode oferecer, né? Uhum. Eu acho que o ponto principal que eu acho que eu acrescentaria também nessa história é você ter uma visão, uma jornada, né? Você ter um mapeamento e uma visão da onde você está mirando e o que você está querendo construir dali adiante, né? Eu acho que você tem uma visão mais de curto prazo, mas todas as pecinhas, quando você vai encaixando, elas têm que te garantir aprendizado para o que você vai querer chegar ali na frente, né? Então, eu gosto muito do pensamento de que você precisa ganhar maturidade nas práticas digitais, você pode ganhar ela trazendo parceiros de fora, por exemplo, o Rappi, né? Ganha maturidade dentro dessas práticas, para depois você ir também aprendendo como é que você pode desenvolver isso, pensando que isso é o futuro do negócio. Então não vai É ter isso. mais lá na frente se eu não tiver o meu. Então, eu vejo muita gente ainda discutindo, será que eu vou investir nisso que é tão caro neste momento e é mega estruturante, sendo que eu posso fazer com baratinho aqui em casa? Eu acho Ah, que entendi. tem um desafio, tem essa questão de você usar muitos ecossistemas já prontos, né, sisteminhas já prontos e parceiros startups para plugar, acelerar super, mas acho que é importante ir construindo uma avenida da onde se quer chegar, porque muitas vezes o que eu tenho visto é isso, acelera, coloca aí o e-commerce, vai, mas cara, qual a experiência única? É aquele ponto que a gente estava falando do marketplace. Todo mundo é marketplace agora. Agora a gente ganhou concorrentes, né? O alimentar ganhou concorrentes de todos os lados. Ou aliados, que é o que a gente está falando. Concorrentes ou aliados. Porque você pode fazer parcerias e acelerar isso, né? Mas o que a gente está falando, assim, como é que você cria o seu diferencial, que é exatamente o que você falou, né? De o que eu vou querer servir lá na frente para entender quem que eu tenho que integrar e o que eu tenho que pensar já de estruturante, porque tem investimento importante que tem que ser feito, tem capabilities, tem equipe. Então, quando você começa a operar num e-commerce, né, você precisa ter gente especializada dentro de casa para as práticas digitais. Que é tudo isso que a gente está falando, para experiência. E não vai mais ganhar o jogo quem tem e-commerce e não tem, né? Mas quem tem uma experiência Por isso que eu tô linda, né? falando que eu acho que assim, fazer parceria não é uma coisa simples. Porque na hora que você começa a pegar pequenininhos para tratar, resolve esse assunto aqui e fazer o rápido, que não vai ter um futuro, não é uma parceria isso, né? Uhum, Você tá uhum. tirar alguma coisa da frente. Então, eu acho que o que eu É, quero falar, quando eu falo que eu acredito em parcerias, é de fato o outro lado se abrir e alguma coisa ser sim, construída, entendeu? Porque eu acho que fica sim. muito essa coisa do, não, eu faço. E isso sim, eu acho que nesse momento, principalmente que a gente está vivendo agora, muita gente, na hora que apertou, foi lá e chamou, deu um jeito aqui, deu um jeito ali, deu um outro jeito ali, aí vai somando um monte de gente, mas que eu não sei se resolve esse problema, eu concordo plenamente com você. Por isso que eu acho que fazer parceria para mim é uma arte, assim, essa parte de como você vai fazer para se abrir, para contar os seus pontos, para escutar o outro lado, para construir alguma coisa juntos. Acho que. Exatamente. E o varejo alimentar não está acostumado com isso, né? Eu não acho que Uhum. o que está mais acostumado com isso. Então, acho que é sim um desafio e tem que ser pensado mesmo essa parte de como que vai, como construir esses parceiros para esse modelo dar certo. Principalmente se E você daqui pensa para que. frente? Desculpa, é, fala. né, principalmente você pensa que a barreira, aquele raio seu de, de quanto que você influenciava, atingia, ele é infinito quando você vai para o e-commerce, né? Quando você vai para o mundo digital, você pode vender aquele seu produto daqui para algum outro lugar que está faltando. Então, você é muito maior. Apesar de que, claro, ainda assim é mais concentrado nas áreas mais próximas, né? Também não vamos esperar aí que todos as alfaces vão viajar sempre.
E o que você vê daqui para frente, assim, de inovações, tendências, aí olhando para a audiência que você falou também, pós-pandemia, a gente não sabe quando isso vai acabar, né? Mas enfim, estamos aí reabrindo, fechando, reabrindo. Mas como é que vocês também estão se estruturando, estão vendo aí de tendências e grandes indicadores do que tem pela frente? Eu acho que assim, a gente está falando, a gente tem algumas coisas muito. Primeiro que difícil fazer qualquer previsão taxativa nesse momento, porque estamos num momento, acho que até. Parece que não é simples falar isso, mas eu acho que tem que ser reforçado, né? Todo mundo que te vender uma receita muito pronta, alguma coisa muito certa, toma cuidado, porque no fundo estamos num momento que não tem precedentes. E muito difícil traçar uma. Todo mundo quer a solução mágica, mas difícil traçar isso. Então, se alguém te vende uma coisa muito taxativa, cuidado. Sim, a gente vê algumas coisas que esse consumidor ele ficou digital e ele não volta para onde ele estava antes. Então, ele continua, ele volta para a loja física, mas ele continua com um comportamento também digital, de completar isso, de estar no caminho de compra digital. Então, eu acho que essa parte é importante. Quanto mais integrada, melhor. O que a gente vê que na maior parte dos países que estão reabrindo, a gente está falando de reabre, mas ainda não tem aquela debandada para o mundo físico. Então, trazendo ainda muito do lazer para dentro de casa. E eu acho que aí tem um gancho bom para o varejo alimentar, né? Porque a gente viu aí quantos brasileiros estavam mais cozinheiros e quanto... Eles, né, quero montar uma casa com... Tá bom. Foi invadida, live invadida por uma criança. Desculpa. Quanto eles estão mais cozinheiros, quanto desse lazer, de outras coisas de lazer também estão sendo levadas para dentro de casa. Uhum. A parte de, mesmo quando abre, o raio de circulação das pessoas não é um raio que também do que ele tinha antes. Então, talvez se eu gostasse de um produto específico, por exemplo, aqui em São Paulo, que vendesse lá na Liberdade, eu não vou até lá comprar. E eu moro num bairro mais afastado, eu não vou até lá comprar. Eu tento isso através de um canal digital. Então, eu acho que esses varejistas, principalmente alimentares, que conseguiram chegar em outras regiões assim, devem se manter nisso. E eu acho que olhando e observando o seu cliente, você vai conseguir montar aí qual que é a cesta dele, né? Por onde ele está caminhando, né? O que ele se interessou em comprar mais com você? É mais bebida? Qual que é a recorrência dessa bebida? Eu acho que concordo com você também. Quem conheceu o cliente saiu na frente. Saiu na frente porque conseguiu falar com ele diretamente, saiu na frente porque organizou o sortimento para ele diretamente, saiu na frente porque soube conversar com a indústria, né? Eu acho que a gente falou muito aqui, mas eu acho que uma coisa uma coisa legal que está acontecendo é que aquele sonho também da indústria de mostrar o portfólio inteiro dele está sendo possível nesse momento. Então a gente vê algumas marcas assim, né? Por exemplo, o Cif, que chegou com uma linha inteira que se não fosse, e eu acho que tanta gente experimentando, tanta gente consumindo, porque conseguiu colocar nesse mundo online esse portfólio inteiro, que nunca iria num ponto de venda físico, e ainda mais todo junto ali nesse físico, né? Então, eu acho que isso também é uma outra coisa que a indústria aprendeu, que pode usar essa ferramenta para mostrar esse portfólio inteiro. Então, lives, né? Eu tenho visto muito isso também, as lives da indústria fazendo em conjunto com os varejistas, tá? Tá interessante, ganhou um outro mercado. Eu acho que assim, essa parte também é importante. E os pequenos sellers também, que se projetaram e que ajudaram a resolver alguns problemas que às vezes os supermercados grandes não estavam dando conta, seja com hortifruti, seja com alguns produtos específicos, ou com o famoso álcool gel. Também, né, você descobre essa pessoa, ela volta, esses pequenos também, assim, eles vão continuar aí.
Com Uhum. uma reflexão aqui para os supermercados, eu traria, que é o seguinte, quando esse pequeno seller, ele tem uma facilidade enorme de entrar no marketplace, né? Ele se cadastra lá, Uhum. depois a gente pode até falar de prós e contras disso, mas ele se cadastra e entra. E no supermercado ele não entra. Ou ele tinha uma dificuldade maior aí de colocar o produto dele na gôndola, né? Então, para Certíssimo. esse pessoal também, ganhou uma força esse marketplace. E esse pessoal, eu acho que vale uma reflexão dos supermercados, principalmente grandes, como abraçar esse pessoal também, né? Que não conseguia emplacar o produto dele, muitas vezes muitos produtos morrendo aí pelo caminho. E como ele trazer isso como ele pode abraçar isso daí, né? Seja É. em in and E out, seja numa área específica ali para falar disso. Não, e a gente tem visto o quanto essa questão de você apoiar um local, né? Que a gente tem visto um movimento global disso, está ficando forte. Então, é uma baita oportunidade de você, de fato, começar a trabalhar com o local e dar mais espaço que você não tinha. Que falou, é a disputa da gôndola, agora você tem uma oportunidade de dar um long tail aí dentro do digital. Muito bom. Quer falar dos prós e contras? Do que você Dos me marketplaces que ajuda? você falou, né? Que você falou Não. do marketplace. Não, eu ia falar assim, não, e obviamente tem esse contra que muitas vezes, assim, o sistema ainda de entrada de sellers aqui no Brasil, né, a gente ainda vê muita coisa ali que aí é uma vantagem para o supermercado, né? Que você fala, nossa, mas será que esse cara vai me entregar o produto mesmo? Será que vai ter Uhum, este produto uhum. mesmo? Eu acho que eles por um outro lado, o supermercado talvez não saiba nem a força que ele tem na hora que ele vende aquele produto, do que quando um marketplace vende aquele produto, né? Então, acho Uhum. que é uma parte legal aí de você falar, não, esse produto aqui eu prefiro comprar, nem que talvez eu não tenha promoção, ou que eu demore 10 dias para chegar, mas de uma loja que eu conheço, que eu sei a reputação e que eu tenho contato, do que de um seller, porque é diferente. Ah, eu preciso de uma escovinha para lavar a mamadeira da minha filha. Ah, eu compro e dependendo do que chegar, o desembolso e tudo mais. Agora eu vou comprar verduras, frutas. Não sei, se não tiver procedência, ou se tiver aquelas recomendações meio aleatórias assim, ou só destaques Uhum. positivos, você já fica um pouco mais desconfiado e fala, não, melhor comprar daquela Uhum. recomendação minha. Olha aqui as Do, Ai, meu do... Deus. Olha as madrinhas. A Hoje tá noite fogo. é Eu tô ótima, né? terminando. Tô terminando. Fala. Você lembra aquele que o rapaz no jornal, ele tava dando entrevista, a criança entende. Filha, ô Maria, pega ela aqui, por favor. Fala, desculpa. Tá bom, a gente vai pegar. Mas acho que Tá acho que essa é terminando. outra. Fiquei Depois a até gente vermelha. prepara acho que a gente pode. A gente escreve. Vamos escrever o artigo que a gente ficou de escrever, gente. Fala, Aninha. Desculpa. Não, mas eu acho que assim, nesses prós e contras, eu levantaria a bola dos supermercados, que eles, nesse poder deles, de assim, são marcas conhecidas, já estão ali, Super. presença na cidade, presença no local. Assim, você pode ganhar muito esse jogo, né? Você pode estar muito à É isso frente desse mesmo. jogo. Então, eu acho que é um estilo muito legal, mas por outro lado, as outras marcas ali estão se formando, estão melhorando. Então, eu acho que para o supermercado também, que às vezes dificultava a entrada desse sortimento, agora eles têm que tomar uma decisão. O que eles vão fazer, né? Eu não tenho a resposta, mas eu vejo que é um tema para se começar, para se falar. Se Ah, estudar, né? caiu. Muito bom. É. Eu tô te ouvindo, é só travou a imagem aqui, mas tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Ih, não, caiu. Tô Voltou? ouvindo, tô Voltou. ouvindo. Não, tô Uhum. aqui. Não, tô Pessoal, aqui. voltou. Tá. Se tiverem dúvidas, coloquem aqui, então, para a gente. A gente está fechando agora aqui, 5 minutinhos. Eu acho que a gente falou algumas coisas muito legais aqui, né? Para a gente fazer um resuminho, assim, de grandes pontos, né? E você me ajuda aqui nos resumos. Mas aqui a gente estava falando
do desafio de você, de fato, colocar o cliente no centro para você entender que tipo de categorias, que tipo de parceiros, serviços você pode agregar dentro dessa loucura aí, dessa competição que está cada vez mais acirrada dos marketplaces. Quando for pensar em marketplace, de fato, entender qual vai ser sua estratégia em cima disso e não simplesmente abrir para qualquer seller, etc. A gente falou aqui de tecnologia, então, de fato, você cuidar para criar a sua estrutura tecnológica para fomentar e estruturar esse crescimento desse digital que só vai vir para ficar, que é o que você falou de grandes tendências, que o consumidor vai ficar de fato. A oportunidade que o varejista alimentar tem de gerar ainda mais fidelização dentro desse canal, porque você fala ali de itens que geram fidelidade. Quando vem uma carne bem feita, né, bem cortada, quando vem um produto, o fresco, né, o FLV, o frutas, legumes e verduras, que a gente fala bastante, é um baita item fidelizador. Hoje o maior item fidelizador, né, do supermercado, todo mundo, quem ganha o jogo é quem tem esse frescor, quem traz. Então, cuidar para que isso seja garantido na sua ponta, cuidar desse relacionamento e atendimento com o cliente em todas as etapas desse processo, seja você fazendo com aceleradores já prontos de mercado, com parceiros que você plug and play, e você de fato entender esse ecossistema, quem que você vai usar em cada momento, e que estratégia você vai ter para cada canal e para cada parceiro que você vai colocar dentro do jogo. E você colocou um outro ponto muito bom, que é a questão da indústria. Olha a oportunidade que a gente tem de trazer a indústria junto, para construir ambientes, que é a loja Store in Store, que a gente fala muito, né? Loja dentro da loja, construir conteúdo, amplificar a categoria. E tem outro ponto também que você falou, que é muito bom, de como você fomenta os parceiros locais que tem a opção de colocar no marketplace, que não é o core business alimentar, então, que vai ter um tipo de trabalho, ou você pode, de fato, colocar esses parceiros para dentro da sua plataforma, ampliar a sua proposta de valor, ainda fazer o bem, né, de você apoiar, tá dando espaço para esses players, e você potencializar a sua rede e sua oferta de valor. Que mais? Falei 7 pontos, acho que aqui. Acho que uns 6 pontos. Eu acho que eu voltaria bastante na parte do consumidor, assim, eu acho que é a base de tudo. E na hora que você fala de alimentos e de bebidas, eu acho que é uma das categorias, né, de maior frequência de compras, né, junto com itens de limpeza, principalmente de higiene pessoal. Então você consegue aprender muito com ele, né? Não é que ele compra livro, que ele compra algumas vezes por ano, se comprar. Papel higiênico você compra praticamente sempre. Um azeite, um óleo, um arroz, um feijão, você está comprando sempre isso. Então você tem muito a aprender com este consumidor, com essa informação do consumidor. Acho que se você conseguir juntar isso e aprender com isso, muito legal, assim, acho que não subestimar todo esse conhecimento para traçar aí a sua estratégia, né, de digital aí, como você vai atendê-lo. Ao contrário, né? Agora você ganha muito mais informação, né? Porque antes a gente tinha um CRM que às vezes você não tinha essa informação de todas as categorias, preferências, recorrência. A gente tinha muitas já tá vezes pronto ali. Muitas vezes o supermercado ainda está começando o seu processo de entender o consumidor, você tem o CPF só ali no checkout, para uma nota fiscal eletrônica, mas você não consegue trazer isso para uma base comportamental. Então, é uma baita oportunidade de olhar tudo isso como um grande momento de criar uma conexão muito mais profunda com o cliente. Você consegue ver as páginas ali, por exemplo, do online, quanto que ele está acessando aquilo. Então, vamos supor assim, olha, para comprar produto de limpeza, ele já vai focado na marca e tal. Quando ele entra em queijos, ele vai olhando cada um dos tipos de queijo. E aí eu acho que um ponto de muito importante é cadastro.
Não Boa. subestimem cadastro, assim, acho que se você é do varejo alimentar, não subestima cadastro, inclusive cobra da indústria um bom cadastro, trabalha com um bom cadastro, que isso é longo Cadastro de prazo, produto, né? assim, cadastros de produto, o que você está escrevendo sobre aquele produto lá dentro. Isso é uma coisa que um investimento que você faz hoje e que você vai colher frutos assim futuros também. Porque ter este cadastro te ajuda a ser achado, ajuda o consumidor a entender o que aquele produto tem dentro dele, ajuda você a fazer qualquer análise com o consumidor depois. Então, assim, também não subestima cadastro. Acho que essa é uma coisa do e-commerce. Começou com essa coisa, coloca lá, escreve lá e vai indo. E não deixa na mão de terceiros cadastrar coisas tão importantes para você, principalmente aí, se a gente pegar os grandes supermercados que têm as marcas próprias, as marcas exclusivas, é muito importante garantir que o cadastro desses produtos seja bom, assim, não sabe, palavras-chave para achar. Muitas vezes as pessoas não compram nesse meio porque o produto está ali, está disponível, mas foi cadastrado errado. Totalmente, maravilhoso, isso mesmo. E tem essa questão da gramagem, que é o maior desafio também. Não, também. Mas acho que a parte do cadastro, assim, até que quero reforçar aquelas coisas assim que todo mundo fala de um jeito, mas escreve o produto de outro, sabe? É isso mesmo. Assim, e os cadastros normalmente no varejo tá leite, é LT, ninho. Então, tipo, aí você tem que refazer todo o cadastro. Era possível. Na loja, exatamente. imagens, qual o banco de imagens que vai estar ali, né? Eu acho que assim é muito o produto, as diferentes fotos do produto, além de gramagem só. Gramagem é importante para o consumidor e é importante para o varejista saber como que vai empacotar e entregar aquilo, né? Mas quanto cabe, quantas caixinhas, quantos saquinhos precisam, como funciona. Mas eu acho que a parte de escrever ali também é um trabalho. Tem diferentes fontes aqui. A Nielsen até tem um banco que hoje no Brasil não usa, mas fora é bem utilizado, assim, que ajuda nessa parte de cadastro alimentar. Ai, que bom. E um outro ponto-chave é a experiência do usuário, né? Assim, você investir, que é o ponto da tecnologia também. Então, por toda essa complexidade que você falou, então, na busca, então, assim, todos os pontos de fricção, né? A busca, a embalagem, o frete, o tempo de você receber, como você programa os slots, a capacidade de entrega para, de fato, você servir algo de valor e bom para o seu cliente. Então, acho que tem muito... Isso é muito importante, porque é isso que a gente está falando. A gente está vendo muito... Nesse ponto de tecnologia, assim, tipo, a gente não tem que saber um pouco de tecnologia, vai ter que estar enraizado a tecnologia. Você não faz... eu acho que é assim... E como isso pode ser feito através da tecnologia? Acho que se perguntar isso sempre, sabe? Não é eu faço e depois qual tecnologia que eu vou usar? Não, é através da tecnologia como isso vai acontecer. É isso aí. Muito bom. Recados finais? Queria agradecer todo mundo aí também que esteve junto com a gente. Acho que... Fala, Lelê. Acho que tem muito assunto ainda, muito papo ainda e muita coisa por vir. Acho que a gente não... É difícil até dar um palpite tão certeiro. Eu acho que o momento é muito mais de se permitir refletir do que de falar aqui. Então, assim, eu tenho que fazer 1, 2, 3. Eu acho que é muito mais. Eu tenho que pensar sobre 1, 2, 3 e se permitir refletir. Assim, eu acho que, principalmente para o varejo alimentar, tanto que está acontecendo nesse mundo digital, nesse mundo online, que tem que ficar muito antenado e tem que se permitir, muitas vezes, até desaprender daquilo que já estava ali enraizado para conseguir entrar coisas novas e aprender de novo. Eu acho que esse, para mim, é uma das mensagens, assim, aprender para aprender. Basali. Obrigada, Basali. Obrigada, Aninha, foi demais. Amei. Pedrina, obrigada. Todo mundo que esteve aqui. E vai ficar aqui no Instagram e no YouTube. Obrigadão, foi ótimo. Que bom. Obrigada a vocês. Aguardando o nosso café ao vivo. Total, em breve, eu espero. Vamos ver. Beijos. Beijo.